Oi, João. E aí, Tá me ouvindo? bem e com energia. Que bom, que bom. É o mais importante. Tem que ter, né? Senão não funciona. É, exatamente, exatamente. Bom, então vamos lá, né? Debutando no mundo das lives. Você já fez live, né? Eu já fiz. Tu fez não nenhuma? Não, essa é a primeira, começando com você. Estreia é sempre um jogo difícil, mas você vai tirar de letra. É, tomara, vamos lá. Tá entrando o pessoalzinho aí. Oi, gente. Manda um joinha aí se vocês estão ouvindo bem a gente, por favor. Tá me ouvindo, Jorginho? Ju, tá me escutando? Monique? A gente, manda um joinha aí. Beleza. Massa. Vai entrando gente aí, né? Então tá. Então, vamos lá. Começando. Como tem seguidores do Amigos do João aqui, talvez as pessoas não me conheçam, vou me apresentar também. Eu sou Alice, eu tenho uma agência de viagens em Ribeirão Preto, a Clube Turismo Ribeirão Preto, e eu também sou autora do blog Viagem com Alice, que foi lançado recentemente, eu lancei ele em abril. Eu sou formada em hotelaria e tenho mestrado em hospitalidade. E a ideia de começar essas lives aqui é para a gente começar a discutir alguns assuntos que são pertinentes e eu quis começar falando sobre o racismo no turismo, porque eu fiz um post no mês de junho sobre esse assunto. O João, inclusive, me ajudou nesse texto. É, e também porque é uma pauta bastante pertinente, não é só porque a gente está falando, o mundo está falando de racismo que a gente vai deixar isso passar em branco. O João, meu convidado, meu amigo de Brasília, de 1000 anos atrás, a gente se conhece há muito, muito, muito tempo. Convidei ele para conversar sobre esse assunto e também ele é meu cliente na agência, já teve algumas oportunidades de viajar através da agência. E aí a gente vai ficar aqui nessa próxima 1 hora conversando com você sobre esse assunto. Se qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente responde mais no finalzinho, beleza? Então vamos lá, João, me conta sobre você. Com qual idade que você começou a viajar? Vai, fala um pouquinho aí sobre você. Então, primeiro, boa noite à audiência aí da Alice, que está estreando nas lives, né? Não percebo nenhum nervosismo, não, mas eu sei que é sempre um jogo difícil, né? Começar. Bom, eu viajo desde muito novo, né? Assim, viajar é uma coisa que faz parte mesmo da minha cultura. Graças a Deus eu tenho essa oportunidade. Mudei um pouco minha relação com o turismo ao longo dos anos, né? À medida que a gente vai ficando mais consciente de certas questões e também mais instruído, a nossa relação com o turismo muda, né? A gente começa, até os destinos e tal, isso tudo vai mudando com o tempo. Então, comecei muito cedo, já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, pretendo conhecer mais, agora estamos impedidos aí por razões óbvias, né? Mas eu Né? pretendo conhecer muitos outros lugares ainda. E, se possível, né, sempre, como a Alice bem mencionou, eu sempre conto com essa assessoria dela. E foi outra pessoa também que mudou muito minha relação com o turismo. Assim, eu desfrutei de um outro tipo, uma outra maneira de viajar, assim, e isso é muito interessante. Eu era uma pessoa que não me programava muito para viagens, né? Era aquela coisa assim, a gente vai para lá e a gente vai decidindo conforme as coisas forem fluindo. Com o auxílio dessa minha amiga, eu comecei a ver as coisas de uma outra forma e depois que experimentei, nunca mais quis mudar, né? Você sabe que eu uso o seu caso, eu explico. Tem uma frase uma vez que você falou quando você viajou para Cuba, que eu achei genial, foi a melhor definição e eu falo para ela, eu falo ela para todos os meus clientes, que você fala,
Você comentou que foi a primeira vez que você efetivamente saiu de férias, foi quando você foi para Cuba, porque saiu tudo acertado daqui. Eu achei genial essa Exatamente. definição. Mas eu nunca tinha tido férias, porque assim, quando você viaja sem programação, o que que acontece? Chega lá, você acaba tendo que resolver um monte de coisa, né? E os roteiros vão Sim. mudando, e aí acaba surgindo demanda. E eu, assim, eu particularmente sou um cara que detesto ficar resolvendo coisa quando eu tô viajando. Isso até irrita as pessoas que estão viajando comigo, porque eu falo, cara, eu não vou fazer isso não. Eu não vou. Pô, então, mas tem que correr atrás do passeio e tal. Eu falo, então corre você, porque eu não vou. Sacou? Eu tô aqui de boa. Não é para mim. Exato, exato. Só que, assim, acaba se tornando inevitável. Porque, cara, você quer desfrutar do melhor. Olha, Luísa. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Lu. Então, assim, acaba se tornando inevitável porque você quer desfrutar do melhor, né? E acaba tendo que fazer. Inclusive, nessa viagem de Cuba, uma dessas saídas fora de roteiro me proporcionou o que eu julgo ser a melhor viagem que eu fiz, assim, o lugar mais incrível que eu conheci. Mas depois a gente fala disso, né? É, daqui a pouco. E me fala, você quando viaja, você procura alguma informação sobre a cultura negra local, algo do gênero? Olha, eu não procuro, né? Eu não posso dizer que isso não influencia na minha escolha de roteiros, né? Uhum. Por quê? Já para a gente começar a tocar nessa questão do racismo, né? Vou dar um exemplo prático e que você também, eu me lembro bem dessa nossa conversa, você também participou. Eu desfrutei da Copa aqui de 2014 no Brasil com uma intensidade considerável, né? Uhum. E depois de ter desfrutado disso, surgiu aquela coisa de querer, né, viajar para outros lugares e conhecer e outras Copas do Mundo, né? Porque realmente é um Uhum. evento, principalmente para quem gosta de futebol, como eu, é um evento mágico, assim, era um sonho que eu tinha e depois que eu fui, eu quis ir para outros lugares. E eu lembro de eu ter conversado com você sobre a Copa do Mundo na Rússia. Sim. Eu lembro que eu conversei com bastante antecedência e um dos meus critérios, assim, uma das minhas preocupações, não vou nem dizer um critério, era a imagem de que a Rússia era um país muito racista. Eu tenho essa preocupação. Todas as vezes que eu vou para algum destino, eu realmente procuro saber se é um país de uma tradição racista, e isso Uhum. realmente me preocupa. Se eu disser que não, eu estou mentindo. Isso nunca me inibiu, nunca foi motivo para eu não ir, mas sempre foi um Tá. motivo de preocupação, assim. É um critério de escolha do destino que você usa. É uma Entendi. coisa que eu penso, eu não digo nem que é um critério, mas é uma coisa que eu avalio. Eu sempre avalio, Entendi. sempre. É um pensamento que passa pela minha cabeça. E eu acho que de toda a comunidade negra, de uma maneira geral, né? Porque Uhum. viagem é uma coisa que é tão positiva, né? Nos ajuda a elaborar tanta coisa positiva, que passar ir para uma situação que seja constrangedora ou que te oprima, realmente não é a intenção. Então eu sempre penso nisso. Nunca descartei nenhuma viagem por causa disso, mas sempre Uhum. penso nisso. É, isso eu ouvi quando eu escrevi o post, teve muita gente que me relatou isso também. Você nunca deixou de viajar, mas eu tive relatos de pessoas que desistiram de fazer a viagem porque sabiam que elas poderiam encontrar uma situação de racismo que elas não queriam enfrentar. E ainda sobre isso, João, você quando viaja, você percebe alguma deferência em tipo de tratamento que você recebe em imigração? Em loja, em aeroporto de maneira geral, em restaurante, como que é? Olha, para ser bem honesto, para sentir isso eu não preciso nem viajar, né? Isso é uma coisa que faz parte do meu cotidiano, é uma coisa que eu sempre tento explicar para as pessoas, porque infelizmente tem gente que ainda não tem noção disso, né? Dessa coisa velada do Uhum, racismo, que não é tão velado assim para quem é negro, a gente percebe isso claramente. Mas assim, já uhum, passei por diversas situações, né? Tanto em aeroportos como em restaurantes, né? Parques, onde eu percebi, né? Fala Paulinho, meu amigo ali, onde eu percebi, né?
viés racista em algumas atitudes, em algumas ações. E, assim, o que é muito complicado é que, às vezes, você tá com uma pessoa que ela não é negra e ela tende a não entender o que está acontecendo. Uhum. Então, assim, muitas vezes eu já fiquei calado, me silenciei, assim, não vou dizer que fingi que não estava acontecendo, mas não expus essa situação por causa daquela problemática que a gente tem enfrentado muito, né? Que é, tipo, não legitimar a fala de uma pessoa negra quando ela diz que está sofrendo racismo, né? Aí Sim, vem a coisa do mimimi e, enfim. Então, muitas vezes eu já me calei diante dessas situações, embora elas sempre aconteçam. É uma coisa que eu nunca vou dizer que eu estou acostumado, porque eu acho que eu não devo me sim, acostumar sem com dúvida. isso. Também nunca vou dizer Uhum. que isso é normal, mas digo que é comum, né? Tipo, eu não vou normalizar, mas é comum. Isso acontece, assim, não me lembro de um episódio de viagem que isso não tenha acontecido, pelo menos em algum episódio, por menor, entre aspas, que ele seja, né? Que nenhum episódio desse é pequeno. Em aeroporto, por exemplo, em imigração, você já viu situação em tipo passa um branco e aí você é parado, é mais questionado ou coisa do gênero? Olha, eu, em especial, nunca vivi em imigração. Até porque Uhum, eu nunca fui parado em imigração. Mas, assim, eu tenho relatos de amigos meus que passaram por isso. Mas esses uhum. relatos eles se tornam problemáticos não da parte de quem os relata, mas da parte de quem os ouve. Porque sempre tem aquela prerrogativa, não, mas é um procedimento normal, é uma escolha Sim, aleatória, né? E, assim, em alguma instância até pode ser, mas eu creio que em muitos momentos não é, sim, entende? sim. E fica realmente difícil julgar. Eu não passei por nenhuma... Em imigração, eu nunca passei por essa experiência. Mas, assim, em outras instâncias, tem... Deixa eu ver uma opinião aqui. No aeroporto de Palmas. Já, Ramiro, sim. Pois é, essa questão Oi, Salisa, bem-vinda. fala Gabi, nessa questão da escolha, essa questão da escolha aleatória é que torna tudo problemático, né? Porque se toda vez que eu sentir alguma diferença, quando eu for externar isso, for colocado como uma escolha aleatória, então, assim, minha fala perde legitimidade. Então, eu nunca passei, mas está aqui o relato do Ramiro, por exemplo, e outros relatos que eu Uhum, tenho, assim, de amigos que já passaram. entendi. Eu pergunto isso porque, assim, meu irmão, por exemplo, branco, ele usa barba, ele tem cabelo, às vezes ele fica com cabelo grande, ou o tipo de roupa que ele usa, ele já é parado naturalmente, falam que é uma entrevista seletiva, né? E aí eu fico imaginando, já vi várias vezes negros também sendo barrados em imigração de maneira absolutamente desnecessária e fazendo perguntas invasivas também. Então, isso é um negócio que acontece, né? Infelizmente. Oi, Sobre amor, essa, obrigada por entrar. sobre essa questão do seu irmão, é porque, assim, é muito difícil a gente discutir racismo sem falar da questão dos estereótipos. Sim, sim, São exatamente. discussões É o que que o caminham Marcos lado a está lado. falando, que nunca é aleatório, né? Nunca, nunca é aleatório. São discussões que caminham lado a lado, né? Assim, Sim. a questão dos estereótipos ela é sempre levada em consideração. Além do racismo, tem a questão de uma pessoa que não atende ao estereótipo que se vislumbrado para quem está, por exemplo, ocupando uma cadeira de primeira classe, sacou? Uhum, E existe um sim, estereótipo que a gente cria na nossa cabeça da pessoa que vai ocupar aquele lugar. Quem está fora daquele estereótipo, fatalmente vai sofrer algum preconceito. Assim acontece, sim. como o David falou, em porta de banco, mercado. Uhum. Assim, a gente está falando aqui no turismo, mas, assim, eu não me É lembro, e eu geral. estou sendo bem honesto aqui, eu não me lembro da última vez que eu entrei num mercado, numa loja, e eu não fui, de alguma maneira, seguido. Nossa. Sacou? Então, assim, Uhum. também pelo estereótipo, por exemplo, uma coisa que eu sempre ressalto, a questão do dread, por exemplo, né? Eu uso dread. Eu já sofri racismo várias vezes.
Depois que eu comecei a usar dread, porque ele carrega um outro estereótipo, uma outra série de Sim. significados, aumentou, entendeu? Uhum. Piorou, Isso é... digamos assim. Então, essa E você... discussão de racismo, ela não funciona longe da discussão de estereótipos. É uma coisa que as pessoas tentam fugir, mas, assim, é impossível desassociar, assim como de outras questões, né? Uhum. Por exemplo, a questão de você ser negro é uma coisa, né? Se ser mulher negra é outra coisa. Sim. Mulher negra e gorda, outra coisa. Então, assim, essas pautas, elas caminham lado a lado. A gente... É muito difícil discutir uma sem discutir outra. Porque, assim, Uhum. vou dar o exemplo da minha mãe. Né? Minha mãe é mulher negra. Cara, ainda que eu tenha passado por situações desagradáveis no que diz respeito ao racismo, ela passou por muitas outras. Certo? Então, assim, eu acho importante a gente falar sobre isso e deixar claro que não dá para não associar uma coisa com a outra. Essas discussões, elas devem ir em paralelo. Uhum. É. E você consegue se lembrar de alguma situação em que você sentiu uma diferença de tratamento nos destinos que você visitou? Olha, eu consigo lembrar de várias, mas assim, eu vou citar aqui a mais emblemática, que eu inclusive já até falei com você sobre isso. Uhum. Eu lembro que a gente estava em contato, né, durante essa viagem, que é uma situação que também vai trazer um outro viés, né? Ela vai trazer um viés da estrutura política do local, enfim, né? Que foi na Uhum. minha viagem para Cuba, né? Só ler aqui o comentário do... Sim, sim, também já passei por causa do dread, questão do Do DRE, estereótipo. do processo de Passei seleção, né? todas as etapas de um processo seletivo e a pessoa me perguntou, mas vem cá, você cortaria seu cabelo? Enfim, né? Não. É. Essa foi a minha resposta. Não. Não. Mas assim, só para Tá. contar para a galera, eu fui no casamento da Salisa, que está aqui acompanhando, e foi em É Varadeiro. verdade. É. E dentro do meu roteiro de viagens, eu optei por conhecer a Havana, também em Cuba. A Alice me indicou um hotel, né? Eu fiquei num hotel lá que é considerado um dos melhores hotéis da cidade, não me É lembro, um dos melhores hotéis de Havana, é verdade. não me lembro o nome. É o Iberostar Parque Central. Pronto, Iberostar Parque Central. Falou quem sabe. Eu sei que... e como é que aconteceu assim? Eu não posso dizer que eu tive algum tratamento, assim, no que diz respeito a serviço no hotel, eu fui muito bem atendido. Mas esse hotel carregava uma particularidade, que era o fato de cubanos não poderem se hospedar no hotel. Uhum. Os cubanos só poderiam entrar no hotel para trabalhar. Eles não poderiam... O cubano não ficava hospedado nesse hotel pelas Sim. questões, né, do regime político, né? Enfim. E o que acontece? Como Cuba é uma nação onde existem muitos negros, né? Toda vez que eu ia entrar no hotel, eu era barrado na entrada e eu tinha que mostrar meu passaporte, provando que eu não era Nesse cubano, nível? desse nível. Até que, Nossa. em um determinado momento, eu chamei lá o gerente, o responsável, né? E falei, olha só, amigo, como eu já estou cansado de ter que mostrar o meu passaporte toda vez que eu entro aqui, eu gostaria que você comunicasse aí aos seus funcionários que eu não sou cubano. E aí, mais uma vez, é a questão do estereótipo, né? Qual é o estereótipo do cubano? Negro, muitos usam dread. Então, assim, Uhum. eu fui parado, assim, nos dias que eu estive lá, a todo momento que eu saía, entrava do hotel, as pessoas me barravam, diziam que eu não podia entrar no hotel, mas eu falava, eu sou hóspede. Aí tinha aquele estranhamento, né? Como assim? Você é cubano e é hóspede do hotel? Aí eu mostrava meu passaporte e aí corria tudo bem Como dentro que do era o hotel. idioma? Você respondia eles em inglês, espanhol? Como que era? Inglês, né? Meu espanhol, ele é um pouco abaixo de ok. Entendi. Mas o inglês vai, desenrola. Uhum. Então, assim, essa experiência foi a mais marcante. Assim, direta mesmo, porque ficava óbvio que a cor estava influenciando, porque todo mundo entrava e saía. Sim. Né? Minha namorada entrava e eu era barrado, sacou?
Não é? Aí É, eu lembro. a, o que eles falavam é porque acreditavam que eu era cubano. Mas por que eles acreditavam que eu era cubano? Porque eu era negro, e Que eu você era era o único cubano. negro no hotel, tirando as pessoas que lá trabalhavam, né, que eram cubanas. Uhum. Sim. É, É, eu me lembro que inclusive, eu fui. teve um show do Orixás lá no hotel. E essa é a situação mais emblemática. E eu acho legal, assim, falar sobre isso, porque, mais uma vez, a gente vê a interface entre racismo e outras coisas, né? A questão dos estereótipos. Aí já tem uma questão política, do embargo, enfim, do que a gente vive, do que a gente vive em Cuba, que, aliás, eu deixo aqui essa observação para a galera. Cara, eu sempre escutei falar muita coisa de Cuba, né? Sem querer entrar no viés político aqui. Eu só conheci Cuba depois que eu fui. Depois que eu fui, várias coisas que eu escutava que eu vi que eram besteira. Isso mostra a importância de viajar, né, velho? Para a gente conhecer exatamente o que, o que é falado, qual a cultura do lugar, o que as pessoas pensam sobre o que acontece lá, as diferenças entre as pessoas que lá estão e convivem no regime. Então, assim, óbvio que todos os lugares que eu fui, eu desmistifiquei várias coisas, mas em Cuba, em especial, que É o mais marcante, né? é o mais marcante. Assim, cara, é uma aula, sacou? Você vê tudo aquilo com os olhos, vê tudo que acontece, como as pessoas de lá percebem aquilo. Que é uma É, coisa que eu daqui a tive, gente nunca vai perceber. eu tive a mesma impressão. Eu acho que você foi em. Eu não me lembro o ano que você foi, mas eu lembro de ter ido pouco tempo antes. Eu fui a convite, eu fui para um fan tour em Cuba. Então eu estava lá com um grupo de brasileiros a convite do governo cubano. E eu confesso que, assim, no começo, quando eu recebi esse convite, eu até fiquei meio, putas, o que que eu vou fazer em Cuba? Não sei, um negócio meio estranho, por conta dessas influências do que a gente vê aqui na mídia no Brasil, né? E para mim, de longe, assim, foi uma das melhores viagens que eu fiz, porque realmente cai todos os estereótipos. Tem que realmente ir para lá para entender o que é Cuba. E tem muita coisa que cai por terra, né? Tipo, questão de qualidade de serviço, o serviço deles é impecável. Até mesmo assim, hoje já deve ter melhorado muito, porque se eu não estou enganada, já deve ter mais de 7 anos que eu fui. Em termos de comunicação, já deve ter melhorado muito lá, isso também. Mas isso que você falou das diferenças, se você é cubano ou se você não é cubano, é um negócio muito marcante, muito marcante. Eu lembro que você foi de Copa, né? Eu fui de cubana, eu fui com a companhia aérea cubana mesmo. E uma das Uhum. coisas mais bizarras assim que eu vi que mais me marcaram foi que no dentro do avião, depois do serviço de bordo, os próprios comissários guardavam a comida que sobrou. Então, todos os amenities, todo manteiguinha, pãozinho, papapá, eles guardando tudo para depois levar para casa. E no hotel eu via isso também, porque é legal o pessoal entender as diferenças que tem dos hotéis em Cuba. Porque Cuba tem dois tipos de hotel. A gente tem os hotéis de rede, que são os hotéis como o Iberstar, o próprio Meliá, que eu me hospedei, que são hotéis de rede espanhola. E tem os hotéis que são cubanos, que são hotéis que são geridos pelo próprio governo. E aí, nesses hotéis, pode ter cubano. Entra cubano. Nos outros hotéis de rede, não. Passa por essa situação porque são diferentes limitações que o próprio governo impõe. Então, é muito louco isso. Você tem essa restrição já logo de cara. E você percebe, por exemplo, os guias mesmo em Cuba, pelo menos naquela época, e depois eu tive outros passageiros que foram também. Guia, quando você está andando na rua, né? Você está lá no centro antigo de Cuba, de Havana, perto de onde você ficou, que você está andando lá e tal, de repente uma pessoa te para, o guia já chega afastando, tipo, não, 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 sai fora. É muito complicado isso. Mas, por outro Exato. lado, cai tudo por terra, né? Tudo que a gente vê em mídia aqui é completamente, na minha impressão, completamente diferente. Exatamente. Assim, eu confesso que me chocou muito, assim, quando eu entendi essa dinâmica dos hotéis. E eu entendi de verdade, né? Porque eu era proibido de entrar no hotel
ser Sim. negro e confundido com cubano. Aí isso destravou várias coisas na minha mente e várias coisas que aconteciam dentro do hotel eu passei a entender melhor. Por exemplo, a questão da internet, né, que Uhum. era muito complexa, pelo menos acho que tem 6 anos que eu fui, era muito difícil você ter acesso à internet, né? E isso era bem Sim. intencional do regime, né? Era uma coisa, era um desejo do regime que isso acontecesse. Mas eu lembro que no hotel, nos corredores, que é onde os funcionários tinham acesso, a internet não funcionava bem. Já nos quartos, a internet tinha um funcionamento melhor. Por quê? Porque, em tese, pelo menos em tese, os funcionários não teriam tanto acesso aos quartos quanto aos corredores. Mas, É, enfim, para a gente não entrar muito nessa questão é, do regime político, porque realmente é preciso ir para entender melhor, e eu recomendo a todos, foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz. Essa foi a experiência mais taxativa que eu tive no que diz respeito a racismo, foi realmente em Cuba, onde eu não podia entrar no hotel, para quem está entrando, está chegando agora. Eu era impedido, todas as vezes que eu tentava entrar no hotel, eu era impedido de entrar sobre a alegação de ser cubano. Mas por que a galera me confundia com cubano? Por eu ser negro. Então, assim, tinha um componente racial, além de toda essa configuração política e tal, e do regime que impede que cubanos entrem em hotéis de... Como é que é o nome que você falou aí agora? chama teste de rede. Hotéis de rede, que são Sim, né, de propriedade questão espanhola aí. internacional. Isso. Mas você também já teve casos, porque assim, quando eu estava fazendo a pesquisa para escrever o post do racismo no turismo, eu vi alguns depoimentos de blogueiros, de digital influencer, enfim, falando do como é um negro viajar, né? E aí eu vi relatos também de pessoas falando assim, eu fui para um país que é predominantemente branco, e aí eu andava na rua, as pessoas paravam, ficavam me olhando, queriam encostar em mim, tipo, criança que aparentemente nunca tinha visto um negro na vida, coisas desse gênero, assim. Então, eles até recebiam um tratamento de celebridade. Teve uma que eu vi, um depoimento que eu falei, gente, como é que pode um negócio desse, né? Tipo, pararam ela na rua achando que ela era Beyoncé, umas paradas assim, sabe? Você já passou por uma situação de viagem em que você também era assim, tipo, recebeu uma atenção exacerbada por conta da cor da pele? Várias, várias. Eu queria até que o pessoal que viajou comigo tivesse aqui. Logo, logo eles devem entrar aí, tipo, porque isso já aconteceu comigo tanto na Europa como nos Estados Unidos, né? Uhum, Assim, na Europa era aquela coisa. Tipo, você deve ser artista, jogador de futebol, uma coisa desse nível, assim, de celebridade, tirar foto. Eu nunca vi algo desse tipo. Assim, o que é isso, realmente? Porque não tinha nenhum. Então, assim, o que é isso? uhum. Que representação é essa aqui que eu nunca vi na minha vida? Isso já aconteceu comigo. E nos Estados Unidos era, assim, frequente. A primeira pergunta que me faziam era, pô, você é artista, você é jogador de futebol? Também um pouco associado à questão da nacionalidade, por ser brasileiro, e a gente está Sim. brasileiro, a gente tem essa coisa de viajar e levar a camisa da seleção brasileira, né? E de vestir a camisa da seleção brasileira. E, assim, Uhum. isso aconteceu muito, assim, tanto no dia a dia, quanto em eventos noturnos, assim, a galera sempre me parava. Mas na Europa foi marcante. Na Europa era uma coisa assim, cara, eu nunca vi... Posso tirar uma foto com você? Porque eu nunca vi nada parecido aqui. E, assim, embora em determinado momento, né, isso seja aquela coisa, caramba, cara, tá sendo confundida com jogador de futebol, não sei o quê, cara, isso incomoda muito, porque é um estereótipo que o negro Sim. carrega, que ele só pode ser bem-sucedido se ele for artista, jogador de futebol Uhum. ou cantor. Assim, Não pode ser um cidadão comum. será que eu não posso ser um pesquisador universitário que está lá na Europa? Eu tenho que ser necessariamente, se eu estou lá, se eu estou tendo acesso a isso, é porque eu sou jogador de futebol, é porque eu sou músico, embora eu seja, entendeu? Mas também não seja só Sim. isso. Então, assim, às vezes é romantizada essa coisa, tá sendo confundido com jogador de futebol, que legal. Mas existem significados por trás disso. E que nem sempre Uhum. são agradáveis, sacou? Não é nem sempre interessante você vê que
aí a gente vai trazer outra problemática, que negros são colocados na mídia quando eles atingem destaque nesse tipo de posição, sacou? Então, assim, Uhum. isso já aconteceu comigo, e é uma realidade também que acontece aqui. Óbvio que num Aqui país também. predominantemente branco, como na Europa quando eu fui, cara, é muito mais chocante a maneira como acontece. Mas aqui também, assim, nada do que eu vivi fora eu deixei de viver aqui. Isso é importante É mesmo. frisar. Aqui no Ô, Brasil Ramiro, tem algum. Teve uma pessoa aqui, Matheus Ramiro, falou que na China e no Paraguai era foto o tempo todo. Eu vi gente falando isso mesmo, que tipo, é a ponto de parar na rua para querer tirar foto e tal. Isso que você falou me chamou bastante atenção, porque aqui no Brasil isso não deveria acontecer, né? Afinal de contas, a maioria da população é uma população composta por negros. Tem algum lugar aqui no Brasil que também tenha te marcado a experiência de tratamento diferente por um racismo, tal como você sentiu em Cuba? cara, um lugar específico no Brasil, não. Porque essa situação de Cuba, ela é muito emblemática, né? Se você for ver, Sim. você ser impedido de entrar no hotel que você está hospedado, embora isso aconteça aqui também, mas não aconteceu comigo, tá? Uhum. Aqui já aconteceu, assim, outras situações não ligadas ao turismo. É aquela coisa, né? Você está entrando numa loja e as portas se fecharem, né? Subitamente os seguranças aparecerem na porta. Esse tipo de Uhum. coisa já aconteceu comigo e acontece. Um exemplo clássico foi essa semana mesmo. Eu fui buscar uma coisa na casa de um amigo e, cara, quarentena, todo mundo dentro de casa, eu fui de pijama, basicamente de pijama. Cara, quando eu cheguei no apartamento dele, foi tudo quanto foi segurança tipo, e de ter essa questão da máscara também, que é problemática, É. né, no momento. Uhum. Então, assim, e eu não me afeto muito por isso, embora seja uma coisa que é muito triste até dizer isso. Cara, eu fui criado, assim, ouvindo isso. João, você não pode ir de chinelo pro shopping. De verdade, tô falando sério. Isso é uma coisa que faz parte da minha realidade. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Por quê? Porque, de alguma maneira, né, minha mãe não quer que eu passe por determinadas situações. Embora isso Claro. restrinja a minha liberdade, isso seja horrível, você parar para pensar na roupa que você tem que sair para você não ser julgado de uma forma XYZ, é uma Uhum. forma de se blindar, sacou? Tipo, muita gente Sim. julga, não, mas você tem que enfrentar. Pô, será mesmo que eu tenho que enfrentar? Você já enfrentou? Sacou? É. E depende muito de quem que tá falando isso, né? Porque as pessoas não entendem que não ter que se preocupar com essas coisas é um privilégio branco mesmo. Sim. E, e qual que é a sua visão sobre o racismo no turismo? Olha, eu acho, assim como em outras coisas, eu acho que ele acontece pela ideia que as pessoas têm que o negro não pode estar ali. Aquilo não é um local para ele. Né? E Uhum. embora não seja para muitos, né? Porque também não dá para desassociar a ideia racial da ideia de condição econômica, né? Porque a pobreza, tão falada frase problemática, a pobreza tem cor. Não Sim, dizendo, por favor, tá, gente, que só existam todas as pessoas pobres do mundo são negras. Não estou dizendo isso. Mas existe uma predominância. E essa predominância faz com que exista na cabeça das pessoas a percepção de que o negro não pode estar lá. O negro não pode viajar para fora do Brasil, ou mesmo aqui dentro. Ele não pode viajar de avião, ele não pode ocupar uma primeira classe. Ele não pode estar sim. numa sala VIP de embarque de qualquer aeroporto, como se aquilo não fosse um lugar para ele. Então, Sim. eu acho que... Óbvio que existem muitas minúcias nisso, né? Muitos detalhes, mas assim, se eu pudesse, né, sintetizar o porquê que acontece essa coisa de racismo no turismo, eu colocaria nisso, porque é um local onde as pessoas acham que o negro não pode estar, que não é dele, que não pertence. E muitas vezes, Uhum. por essa questão econômica, ele não pode, mas também a gente se inibe muito. Como eu falei, eu não posso me colocar como régua geral.
Eu nunca deixei de ir para um lugar por causa disso. Mas existem pessoas que deixaram. Sim, Existem com pessoas que certeza. deixaram de ir para um país porque ficaram sabendo de uma cultura muito racista lá e falaram, cara, eu não vou, porque eu tenho medo de passar por isso. Eu não quero me expor a esse tipo de situação. Sacou? Uhum. E isso, ao meu ver, acontece por quê? Porque é um lugar proibido. Esse lugar de destaque, de viajar, de poder ter a oportunidade de conhecer outros lugares, seja aqui ou longe, quando se trata de exterior mais ainda, porque aí está implícita a questão financeira, obviamente, me parece que não é legitimado esse lugar para o negro. E por isso Entendi. acontece. Eu vi muita coisa. Uma das coisas que, assim, é claro que eu imagino que a galera que está aqui não teve a oportunidade de ler, mas está lá no meu feed, o post, me chamou muita atenção, porque até assim, para compartilhar com vocês como que eu cheguei aqui, a ideia do post inicialmente era para falar sobre afroturismo. E aí, quando eu coloquei no Google agências de viagem e afroturismo, apareceu uma quantidade imensa de relatos de pessoas falando do preconceito, do racismo no turismo e tal, não sei o que. Aí eu falei, bicho, não dá, eu não vou falar disso aqui agora, eu vou falar do racismo mesmo. Isso tem que ser dito, isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido, porque a gente está falando de uma indústria que é predominantemente branca, seja entre os profissionais, seja entre os viajantes, e não é uma reflexão que o branco faz, né? De entrar num avião, olhar para o lado, olhar para o outro e não ter nenhum negro ao seu redor. Então, isso para mim foi fatal. Eu olhei aquilo e falei, eu preciso escrever sobre isso. E aí também eu comecei a ver várias agências que são especializadas em afroturismo e me chamou muita atenção o fato de que essas agências elas são especializadas em viagens em grupo. E aí aquilo me chamava muita atenção. Tudo bem que é muito comum você trabalhar com grupos no turismo. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, inclusive, com isso, porque é uma venda rentável. Mas eu não consegui entender por que isso era comum a todas essas agências. Uma outra coisa que eu achei muito legal é que eram agências que são especializadas em turismo focado para a ancestralidade, né? Então, procurar ir para destinos que são fortes em cultura negra, que tem a predominância negra e tal, mas eu ficava com isso na cabeça. Até que uma pessoa, depois que eu postei, veio conversar comigo, porque ela colocou um depoimento no post que me chamou muita atenção, eu chamei ela no privado, comecei a trocar ideia, e aí ela me explicou que são duas razões. Primeiro, que a viagem em grupo acaba acontecendo por uma questão de segurança, de você não ter que passar por situações constrangedoras e tal, tipo, sei lá, você ser parado pela polícia na rua quando você está no meio de Paris, situações diferentes, mas para as pessoas se sentirem mais próximas, né? E também essa questão da ancestralidade, porque ser um destino que tem a predominância dos negros. E isso ficou na minha cabeça que eu falei assim, gente, não deveria ser assim, né? As pessoas elas tinham que ter liberdade para poder viajar para onde elas quisessem e não teriam que se preocupar com esse tipo de coisa. Você já parou para pensar nesse tipo de questão também, nas escolhas de viagem ou algo do gênero? Olha, como eu falei, né? Sempre. Valeu, Darby. Obrigado, mano. Alice, estão pedindo para você baixar um pouco a câmera. Eu tô mexendo aqui. Meu técnico tá mexendo aqui para mim. O staff tá agindo. O staff tá aqui. Então, eu sempre, como eu falei, né, inicialmente, eu sempre penso, né, o destino, eu sempre penso para tentar avaliar se existe uma cultura, né, até difícil falar nisso, né, se existe uma cultura racista, porque eu creio que essa cultura exista em todas as nações, ou quase todas, né, Uhum. mas, assim, dessa sua fala, o que eu retiro é que essa coisa de viajar em grupo é uma questão que faz parte demais do cotidiano de uma pessoa negra, que é a questão do pertencimento, né? Sim, Por sim. exemplo, não existe uma vez que eu não entre num restaurante, por exemplo, e eu não procure para ver se tem um negro lá também.
isso é uma experiência Uhum. minha, tá, gente? Isso eu tô dando um relato pessoal. No avião, idem. Numa sala de aula, sempre, sacou? Uhum. E a gente tem essa, eu acredito nisso enquanto ser humano, a gente tem essa coisa essa necessidade de pertencer, né, a alguma coisa, a algum grupo. E pelo menos no meu caso, cara, para mim é muito importante, assim, e foi muito importante em outras épocas da minha vida mais ainda, estar com pessoas que entendiam o que eu vivia. Uhum. Por exemplo, meus amigos, a maioria, a esmagadora maioria deles são negros. Na escola, eu me lembro, assim, claramente, meus dois melhores amigos eram negros e a gente só andava junto, né? Por quê? Porque nós temos dores comuns, velho. E inimigos comuns, né? Inimigos, tá, gente? Vamos colocar aspas aí para não ficar uma coisa ofensiva, mas nós temos inimigos comuns, velho. Tamo junto, Abel. E quando essa questão do pertencimento ela é muito importante. Então, quando a pessoa fala que vai viajar num grupo, né, afroturismo e tal, aí gera toda aquela discussão, mas, pô, isso não está promovendo mais segregação. Cara, a pessoa está buscando pertencimento e quando ela busca um destino desse, ela também está tentando isso. Existe uma Sim. dor ali que ela quer evitar determinadas situações, sacou? É Eu vi diferente. muito isso. É Eu vi tipo, muito isso, que essa questão do pertencimento, ela é fundamental mesmo. e isso permeia toda a nossa vida. De verdade, estou falando isso de uma maneira assim, é um relato que até, de certa forma, mexe comigo, porque sempre foi assim, sacou? É aquela pessoa que você vai Uhum. poder, que quando acontecer um ato desse, assim, discriminatório, né? Você vai olhar para ela e ela vai falar, cara, eu sei do que você está falando. Sem você precisar explicar. Não que seja um Uhum. problema explicar, sacou? Porque muitas vezes a gente tem que explicar. Sim. Quando se trata de pessoas brancas, a gente tem que explicar, cara, deixa eu te falar, tá acontecendo isso. Você pode não estar vendo, mas está acontecendo isso. E eu, assim, eu passo muitas horas do meu dia, inclusive depois de todo esse movimento, né, que aconteceu lá com o George Floyd, eu passo muitas horas do meu dia explicando algumas coisas sobre a minha ótica, sacou? Uhum. Porque faz parte do papel de conscientização a gente mostrar para a pessoa, cara, isso está acontecendo. Você pode não ver e você pode até discordar, mas esse é o Mas meu não. sentimento. Por É. isso que quando você diz que existe isso, né, que eu confesso que eu desconhecia, eu entendo perfeitamente. E assim, eu sou um potencial cliente, sacou? E embora Sim. nunca tenha me freado, cara, eu fico até curioso para ver como é que é uma vivência dessa. Em meio, tipo assim, viajar com um grupo de pessoas negras para conhecer melhor a cultura negra de um país. Cara, isso deve ser super enriquecedor, Não, entendeu? tem uma agência, eu até depois vou querer tentar fazer contato com eles para trazer para fazer live também. Tem uma agência que se chama Bráfica, que, cara, além deles fazerem essas viagens em grupo, eles têm um teste de DNA para ver as origens do seu genoma, então eles chamam de teste de ancestralidade. Aí eles montam um kit todo muito massa, mostrando as origens do lugar onde vem seus ancestrais e tal, não sei o quê. Então, assim, é muito, muito além do que a gente faz de viagem comum, entendeu? Isso foi uma outra parada que me chamou muita atenção, que é a criatividade das agências que trabalham com afroturismo, dão assim um baile, que eu achei genial. É outro tema para a live, porque eu acho que vem muito dessa dificuldade, né, que é enfrentada, que essa questão do pertencimento e tal, e tentar e pensar em maneiras de mitigar essa dificuldade da viagem, enfim. Isso é pauta para outra live aqui para a gente fazer. E Até aí você porque mencionou o lance do George Floyd, o fato de você tá discutindo muito sobre isso, explicando para as pessoas e tal. Me fala o que você acha da iniciativa das empresas que foram tomadas
contra o racismo? Tem alguma que você viu que você falou assim, puta massa, outra que você falou assim, velho, não vai mudar nada? Cara, tem várias, né? Inclusive, hoje eu estava comentando sobre esse tema com uma amiga minha, ela tá até aqui, a Joyce, psicóloga, minha amiga, pessoa que eu admiro muito e considero muito tudo que ela fala, sobretudo sobre esse tema. Assim, é uma questão muito polêmica, assim, essa questão das empresas. Por quê? Porque existe uma causa legítima. Ponto. Uhum. Existe uma causa legítima. Mas como em tudo, existem várias formas de se abordar essa causa, né? E de como tratar essa causa de maneira real ou de uma maneira para passar a imagem de que você se preocupa com isso. Esse é um ponto, né? Existem empresas que realmente abraçam a causa e que trabalham em prol dessa causa, e existem empresas que entendem que o momento é propício para isso e usam do momento para levantar uma bandeira de uma empresa desconstruída, antirracista, né? E isso é lamentável. Esse é o ponto lamentável. Uhum. Como eu não tenho conhecimento a fundo das intenções de cada uma dessas empresas, eu prefiro comentar sobre as ações, né? Sim, Porque tem aquela diferença entre ação e intenção. Tipo, as ações, elas estão, entre algumas aspas, né? Elas são as intenções materializadas, né? Então, eu vou citar dois exemplos aqui que, para mim, e eu vou dar minha opinião sobre eles, tá? Para a gente tentar falar sobre essa questão. Exemplo número 1, a Mercedes-Benz, a equipe de Fórmula 1. sim. Ela teve a ação de pintar o carro de preto. O carro da Mercedes, que era prata, agora o carro da Mercedes é preto. Deixando bem claro, nós somos seres simbólicos e a simbologia, ela importa. Tá? Ela é uma coisa que faz diferença na elaboração de vários contextos. Ponto. Então, assim, existe um efeito positivo nisso? Talvez. Sim. Lá, tipo assim, o que eu acho sobre isso é que ele é muito secundário, sacou? O que, ainda que essa simbologia tenha sua importância, uma empresa com esse calibre pode fazer muito mais do que pintar um carro de preto. Sobretudo, isso foi uma coisa que até a Joyce me chamou a atenção sobre isso, sobretudo quando se trata de um esporte extremamente inacessível. O que vai Sim. adiantar, sacou? Você pintar o carro de preto, sacou? Dentro de um prisma de uma Fórmula 1, o automobilismo é um dos esportes mais elitistas do mundo, mais caros. A gente tem um piloto negro lá, né, que é o Lewis Hamilton, que inclusive é o piloto da Mercedes. Da Mercedes, né? E que se posiciona, enfim. Mas assim, será que, além do pintar o carro preto, que é uma simbologia e que ela tem certo significado, existem outras ações antirracistas? Não sei, entendeu? Então, assim, me preocupa mostrar só isso, certo? Eu chamo de só porque para mim é pouco, É. embora tenha importância. E não é nem pouco, eu diria que é secundário. Existem coisas a serem feitas antes. Outra é de uma Uhum. empresa dessa de cosméticos, que eu não sei bem qual é, eu não sei se é L'Oréal, enfim, não sei. Que diz que vai tirar as palavras clareador e branqueamento dos produtos. Bom, toda essa questão de vocabulário, ela é problemática, ela foi muito discutida, né, depois desse negócio do Floyd, em várias instâncias, desde expressões, a maneiras de falar, se eu chamo de negro, de preto. Mas, assim, será mesmo que tirar a palavra clareador, por exemplo, de um creme dental, é o que vai realmente nos Fazer tornar a essa empresa diferença. uma empresa que trabalha de maneira antirracista? Para mim, não. Entende? Não sei Uhum. se existem outras ações, mas o que se divulga é isso. E aí, por vezes, me passa a impressão que é aquela coisa. É uma pauta interessante para o momento, comercialmente falando, atende bem a uma demanda que está gritando, então eu vou adotar. Lembrando, eu sempre reforço isso, porque né, as pessoas são livres para discordar, mas lembrando que essa simbologia, em alguma instância,
ela pode ter importância, ela pode ter um efeito positivo, sacou? Mas eu acho secundário. Eu acho que existem discussões mais importantes, como como você emprega pessoas negras na sua empresa, né? Você tem uma cultura que trata pessoas negras com diferença ou não, né? Como é que é? Você realmente é antirracista no seu dia a dia, no seu tratar, entre outras muitas coisas que podem sair daí. Então, assim, Uhum. eu vejo dessa forma. Eu... Pronto, tá aí um dado. Tá aí um Dado do meu dado. amigo, do jornalista Roberto Wagner, meu amigo. Obrigado, Boa, irmão. obrigada. Então, assim, tá aí. E o carro tá pintado de preto, sacou? Aí a gente vai entrar Sim. numa parada assim, que a gente pode até fazer outra live sobre isso. Porque se eu falar aqui que tem que empregar pessoas negras, aí pode emergir aí o discurso meritocrático e tal. Enfim, Sim. né? Que é uma Vai para outra outro. discussão, que eu também estou aberto a ela, não tem Sim. problema nenhum, sacou? Mas tá aí, 3% da força de trabalho se identifica como pertencente, sacou? E Aí, aí, pensando, puxando esse gancho, né, das iniciativas, até porque daqui a pouquinho a gente encerra. Então, galera, se tiverem dúvidas, mandem suas dúvidas aí que o João vai responder tudinho. bora. Eu queria saber a tua visão, como um turista negro que tem experiência com viagens, conhece vários países, conhece vários lugares aqui do Brasil. O que você acha que as empresas do mercado de turismo podem, as empresas e os profissionais, tá? Porque aqui estão acompanhando a gente vários colegas meus, vários franqueados da Clube Turismo. O que você acha que a gente, como profissional, como empresa, pode fazer para contribuir com o combate do racismo no turismo? Cara, primeiro, é importante, assim, eu acho que é muito importante dizer isso. Cara, o turismo, velho, ele, embora em muitas instâncias ele tenha difícil acesso para algumas pessoas, mas o viajar, o intercâmbio cultural, ele é muito importante para a formação de qualquer pessoa, né? Uhum. Todos esses clichês que a gente escuta, que quando a gente viaja, a gente gasta dinheiro, mas volta mais rico, eles são muito verdadeiros, velho. Tipo assim, eu sou literalmente outra pessoa após cada viagem que eu fiz, assim. É realmente uma Uhum. metanoia, uma transformação de mentalidade em 100%. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, né? E eu sei que o acesso a isso é complicado e a gente deve discutir maneiras de diminuir a Facilitar. burocracia ao acesso a tudo isso, né? Obviamente, embora também não seja uma discussão simples, eu acho que o turismo tem esse papel fundamental, inclusive nessa questão, sacou? Se mais pessoas tivessem acesso a um movimento de viagem como esse aí que você falou, que aborda a cultura negra em diferentes países, muita coisa mudaria. Eu tenho convicção disso. No que diz respeito assim, ao cerne da questão mesmo, sobre o que as agências podem fazer, eu acho que está dentro disso, velho, de dar espaço, sacou? Eu acho que isso aqui é uma iniciativa válida, sacou? Não por você ser minha amiga, não estou rasgando cedo, é uma Sim. iniciativa válida, eu estou tendo um espaço aqui para falar, né? Mas o importante é que não pare nisso, né? Que a gente tenha reflexões acerca dos processos de seleção, ainda que dentro dessa perspectiva que impera muito no mundo corporativo, que é a meritocracia, cara, será mesmo que a Sim. gente é só meritocrático? Ou será que existe um viés de preconceito por trás disso? Dá espaço para que as pessoas negras elas possam estar dentro da sua empresa, por que não? Se elas têm competência para tal. Não pode ser a Uhum. cor que vai impedi-las, né? Além disso, Sim. existem diversas opções de inclusão. Voltou. Não me mata do coração de novo. Quase acaba a energia. Iniciativas de projetos de inclusão, velho, que possam debater esse tema, falar sobre esse tema e agir efetivamente, né? Uhum. É muito discutido essa questão e cada um tem que fazer a sua parte. É mais um clichê, mas é muito real. Mas se cada empresa fizer um pouco, né, buscar
falar sobre isso com seus colaboradores, porque internamente ninguém fala sobre isso. Eu, pelo Sim. menos, desconheço. É uma empresa que vá conversar sobre racismo com seus colaboradores. Nunca vi. Só essa discussão, ela já tem espaço. Fora isso, a questão da empregabilidade dos espaços. Eles são fundamentais. Eu acho que é por aí. Também cabe outra live para a gente discutir projetos que podem acontecer Sim. nessa linha. E outra coisa, né? O fundamental, cara, a gente não pode ser conivente, né? Várias vezes em empresas, não só de turismo, eu fiz algumas reclamações quanto a isso e nada de... Não. Então, assim, Eu tenho. Pode falar. então, assim, o que vai adiantar, né, você ter todo esse discurso, por exemplo, né, ou você tirar a palavra clareamento da sua campanha, e quando alguém sofrer um ato racista dentro da sua loja, você não ouvir essa pessoa. Você não levar isso a essas consequências, as consequências que elas devem ser tomadas. O que vai adiantar? Você passar pano no colaborador que fez isso, não vai adiantar nada. Eu tive uma experiência, obviamente, que com outro público. Eu estagiei no São Paulo Convention and Visitors Bureau, que é um órgão próprio para fomentar, né, a cidade, captar eventos e tal. E na época eu estagiei na área que era de relacionamento associado, e eu era responsável por fazer a capacitação de receber bem o público LGBT. Então, eu fazia a capacitação em hotéis, eu fazia capacitação com taxista, com toda uma galera, todos os profissionais que faziam parte da cadeia de turismo, né, a cadeia produtiva de turismo, direto ou indiretamente, para saber atender o público LGBT. E a gente via, até porque, assim, obviamente que isso não foi feito gratuitamente, né, que eu digo assim, vamos fazer porque a gente quer defender os direitos do público LGBT. Não foi só isso, tinha obviamente um interesse financeiro atrás disso, até porque a Parada Gay é o terceiro maior evento da cidade de São Paulo, então era interessante a gente fazer essa capacitação para os hotéis receberem melhor os turistas, enfim. E eu acredito muito nisso, porque a gente observou uma diferença linda, foi super bacana a diferença que a gente observou no feedback que a gente tinha dos turistas, do público LGBT. E eu acredito que com essa questão do racismo, teria que ir para essa linha mesmo. É o profissional ser capacitado e de diferentes áreas, né? É o pessoal de aeroporto, de companhia aérea, agente de viagem, hoteleiro, todo mundo, taxista, todo mundo tinha que passar por essa capacitação, e essa capacitação, se ela não vier, como você falou, se não vier de um gestor público, ela venha do próprio proprietário da empresa, né? Então, eu acredito que tem que ser nessa linha, nisso que você falou da empregabilidade, ou até mesmo da capacitação. Gente, apareceu um relógio aqui, tem 10 segundos para acabar. João, muito obrigada pelo seu tempo, foi demais.